A despedida na mansão foi mais pesada do que Genji esperava. Depois de tudo o que havia acontecido, ele estava pronto para seguir viagem. Vestindo sua enorme armadura dourada, com a aparência de um estranho guerreiro lobo e carregando Pinocchio sobre sua cabeça, o tiozão fecundador se despediu das duas mulheres. Senhoritas, por favor, sejam felizes, disse Genji, com uma expressão surpreendentemente séria. Lati e Mimosa permaneceram diante da mansão. As duas acenaram enquanto observava Genji se afastar. Por alguns segundos, a despedida até parecia emocionante. Mas bastou eles dobrarem a esquina para o clima mudar completamente. Genji caminhava pela rua usando a gigantesca armadura de Okuri Okami. Cada passo fazia o metal pesado bater contra o chão. Ao lado dele, Pinocchio voava em silêncio. Pinocchio pensou: sejam felizes? Sério? Depois de passar a noite inteira excitado? Pinocchio quase caiu do ar. Então falou: ei, é falta de educação ficar excitado na presença de belas damas, reclamou ela. Genji olhou para a pequena deusa como se aquela fosse uma discussão perfeitamente normal. Certo. Mas agora nós precisamos ir para a guilda. E por favor, não faça nada indecente lá dentro, respondeu Pinocchio, já suando frio. Ela ainda acreditava que seria possível controlar Genji. Coitada. Poucos minutos depois, os dois chegaram à guilda dos aventureiros. A porta então se abriu. Genji entrou devagar e observou o lugar. Havia aventureiros bebendo, guerreiros usando armaduras, pessoas negociando missões e várias placas espalhadas pelas paredes. Ele arregalou os olhos. Oh, então esta é uma guilda de verdade? Para Genji, aquilo era exatamente o que ele esperava encontrar em um mundo de fantasia. Realmente tem um clima de mundo fantástico, comentou Genji. Mas Pinocchio já conhecia o problema. Nem inventa. Não tem nenhuma cavaleira recrutando aventureiros aqui, avisou ela. Genji ficou pensativo. E se eu acabar entrando em uma daquelas situações em que um grupo inteiro de cavaleiras diz: então, pode me matar? Pinocchio apenas fechou os olhos. A aventura tinha acabado de começar e ela já estava arrependida. Foi então que uma mulher apareceu atrás do balcão. Era uma moça chamada Cindy, a recepcionista da guilda. Ela tinha um sorriso simpático e parecia curiosa com a armadura exagerada de Genji. É a sua primeira vez em nossa guilda? Perguntou Cindy. Ela observou a armadura dourada. Armadura bonitinha, Oji-sama, disse ela. Genji imediatamente ficou sério. Isso mesmo, meu nome é Genji e esta é a minha companheira Pinocchio. Pinocchio ficou parada. E por algum motivo, o rosto de Genji começou a brilhar. Ela ficou olhando para ele. Tão brilhante, falou em desdém. Genji parecia convencido de que já tinha causado uma ótima impressão. Cindy então explicou que, para aceitar missões, ele precisaria apresentar uma placa de aventureiro. Genji inclinou a cabeça. Placa? É, como um documento de identificação. Ela mostra o seu ranking como aventureiro, explicou Pinocchio. Genji pensou por alguns segundos. Então, nesse caso, eu gostaria de me registrar primeiro. Cindy ficou surpresa. Hã? Se registrar? Então, ao seguinte, uma risada bem exagerada. Genji começou a rir sozinho. Ele parecia extremamente confiante. Talvez confiante demais. E foi nesse momento que 3 aventureiros mais velhos começaram a zombar dele. Ei, coroa, quantos anos você tem? Um gordão como você, nem sonhando. E essa armadura de cachorrinho, que coisa exagerada. E novamente veio a risada. Genji virou lentamente. Este lugar não é um chiqueiro. O clima ficou pesado. Mas Cindy imediatamente interrompeu a discussão. Já chega. A idade e o tipo físico não importam. Qualquer pessoa pode se tornar um aventureiro. Genji abaixou a cabeça. Me desculpe por toda essa confusão. Por alguns segundos, parecia que ele tinha entendido a situação. Mas, assim que se afastou, falou baixinho para Pinocchio. Viu só? As mulheres adoraram. Pinocchio ficou olhando para ele. Que otimista. Cindy sorriu. Ela parece um cachorrinho gordo, mas eu gostei de sua armadura. Genji ignorou completamente a parte do cachorrinho gordo. Para ele, aquilo era praticamente uma declaração de amor. Pouco depois, o registro foi concluído. Cindy entregou uma pequena placa. Pronto, aqui está a sua placa de aventureiro. Genji olhou para ela. Rank F. Ele tinha acabado de entrar na guilda. Era oficialmente um aventureiro de Rank F. Cindy sorriu. Já quer escolher uma missão? Perguntou ela. Mas antes que Genji respondesse, ela ficou séria. Antes disso, eu gostaria de perguntar uma coisa, disse Genji. Então Genji se aproximou do balcão. O que foi? Genji então falou. Você teria um filho comigo? Depois disso, houve um silêncio. A guilda inteira parou. Então, um grito. Todo mundo começou a gritar. Um gordo de meia idade acabou de se registrar como aventureiro e já foi perguntar isso para Cindy? Os aventureiros ficaram indignados. A Cindy parecia envergonhada. Podem parar de ser tão mal educados? Um deles apontou para Genji. Você não gosta de homens fracos, Cindy. Fala para ele, disse um homem.
Ela abaixou a cabeça. Mas eles não estão errados, comentou ela. Genji ficou em silêncio. Cindy então continuou. Se eu for me apaixonar por alguém, esse homem precisa ser forte, disse ela. Então, ela revelou que havia reduzido suas exigências. Eu sei. Por isso baixei meus padrões para o dragão vermelho. A guilda inteira explodiu novamente. Baixou os padrões? Nem o herói da capital sagrada consegue derrotar um dragão vermelho, comentou um homem. Você mesma disse que só aceitaria um homem capaz de derrotar o dragão negro. Eles comentaram que para a idade dela, o dragão verde já deveria ser mais do que o suficiente. Cindy bateu no balcão. A idade não tem nada a ver com isso. Meu homem precisa ser o mais forte, disse ela. Genji ficou interessado. Esse tal dragão negro é realmente tão forte assim? Perguntou ele. Cindy ficou séria. Ela explicou que o dragão negro de um olho vivia nas montanhas do norte, e que aquela criatura era considerado o dragão mais poderoso do mundo. Genji permaneceu imóvel. Cindy continuou. O herói em que eu depositava tantas esperanças era uma mulherzinha. Ela suspirou. Bem, então esse sonho já não pode mais se realizar. Genji então virou de costas. Entendi. Ele parecia ter chegado a uma conclusão. Então, o homem ideal para você seria alguém capaz de derrotar esse dragão negro sozinho, não é? Cindy cruzou os braços. Bom, então só venha falar comigo depois que derrotar aquele matador de heróis. Um aventureiro se aproximou. Eu já disse para me escolher logo. Ele apontou para si mesmo. Fiquei no ranquear justamente para evitar aquele matador de heróis. Ainda sou o melhor candidato que você tem. Cindy apenas suspirou. Os outros aventureiros continuaram zombando de Genji. Vamos lá, coroa. Posso te apresentar um porco no lugar dela. Houve-se então uma gargalhada alta. Cindy ficou sem jeito. Ela disse então que era por isso que pedia as desculpas, mas agradecia a ele. Ela ficava lisonjeada. Um aventureiro deu um tapinha no ombro de Genji. Você levou um fora, coroa. Mas Genji não ficou irritado. Ele apenas sorriu. Cindy, obrigado. Aprendi bastante com você. Cindy ficou confusa com aquilo. Genji começou a caminhar em direção à saída. Ele então disse, como forma de agradecimento, vou trazer algo para você quando voltar. Então, virou-se e foi embora. Do lado de fora, Pinocchio finalmente explodiu. Que raiva! Ela começou a voar em círculos. Eu odeio aqueles caras. Genji continuou caminhando. Calma. Pinocchio parou. Eu já tenho um plano, disse Genji. Genji então apontou para a enorme montanha no horizonte. Aquela é a montanha do norte. E é lá que vive o dragão negro de um olho só. Pinocchio então arregalou os olhos. Você vai mesmo caçar aquela criatura? Genji respondeu sem hesitar. Mas é claro. Então ele abriu um sorriso. Um sorriso perigoso, além de conquistar a recepcionista gostosa. Pinocchio ficou em choque. Vou também calar a boca de todos que zombaram de mim, disse Genji. Então Genji ergueu os 2 dedos. 2 coelhos e uma cajadada só, respondeu ele. Pinocchio começou a gritar. Não, mas já era tarde. Na praça, Genji fez uma pose de protagonista. Pinocchio, eu vou te mostrar. Eu já disse que tem um plano. Você sabe que aquele é o monstro mais poderoso do mundo, certo? Disse ela. Genji ergueu a mão para o céu. Com a minha habilidade, vou mostrar o verdadeiro significado de enfrentar um maldito dragão. Pinocchio inclinou a cabeça. Quê? Então começou a preparação. Genji estudou mapas, planejou rota e analisou as montanhas. Enquanto isso, Pinocchio apenas perguntava, quanto tempo isso vai levar? Quando chegou a hora, Genji colocou a capa e começou a viagem. Pinocchio apareceu usando roupas pesadas. Oji-sama, vista isso, lá em cima está frio. De longe, Cindy chamou, Oji-sama. Então, depois de atravessarem as montanhas, cobertas de neve, eles finalmente encontraram a criatura. Então houve-se um grito. O dragão negro de um olho era gigantesco. Seu corpo cobria parte da montanha. A neve caía sobre suas escamas escuras, e um único olho observava o vale. Pinocchio começou a tremer. Não tem como vencer aquilo. Genji permaneceu sério. Se eu atacar de frente, é morte certa. Pela primeira vez, ele parecia estar pensando com cuidado. E então, uma mensagem apareceu diante dele. Você aprendeu uma nova habilidade. Genji olhou para o painel. Tenho que me esgueirar para que ele não nos veja. A tela mostrou. Nova habilidade, Stalker. Ocultação A. Permite ocultar completamente a presença do usuário. Genji ficou indignado. É falta de respeito chamar isso de habilidade de Stalker. Pinocchio olhou para ele. Assustador. Genji ficou surpreso. Então você concorda comigo? Pinocchio percebeu o que tinha dito. Bom, isso combina com o papel de tiozão fecundador. Genji ficou em silêncio. Então Pinocchio perguntou, mas você realmente precisa fazer isso? Genji olhou para o dragão negro. Eu sei que é perigoso. Ele fechou os olhos. Mesmo assim, então falou como um verdadeiro protagonista. Não existe a menor chance de eu perder. Genji virou para Pinocchio. Enquanto eu tiver a deusa da vitória ao meu lado, está tudo bem. Ele sorriu. Oh, minha bela deusa Nick, não é mesmo? Pinocchio ficou imóvel. Pinocchio, como uma deusa mulher, fez uma expressão de quase ter sido conquistada. Uou, quase me conquistou. Meu coração até fez tum-tum.
Genji apenas respondeu com sua voz calma e séria. Tudo bem, pode tomar banho primeiro. Pinocchio então explodiu. Cala a boca! Finalmente surgiu uma brecha. Lá vou eu. Ele ergueu as mãos para o céu e uma luz se formou entre suas palmas. Sexo de carro com dragão. No instante seguinte, um SUV vermelho apareceu sozinho na neve, novo, brilhando, como se fosse uma oferenda. O dragão parou, cheirou o ar. Pinocchio, escondida, arregalou os olhos. Isso é só um carro normal. Mas então ela sentiu. Uau, que fedor, que cheiro horrível é esse? Era um feromônio criado para atrair dragões machos. O plano deu certo, e deu muito certo. O dragão começou a andar em círculos ao redor do carro. Então, Nick falou, se esse cheiro está vindo daquele carro vermelho, pensou ela. Então, disse, não tem porta traseira, não pode ser. Aquilo é um dragão vermelho fêmea? Então, cegado pelo desejo, o dragão negro desceu. Giá! Ela gritou. Ele está vindo! O monstro lendário começou a se esfregar contra o carro. O metal rangia. Pinocchio chorava de vergonha. Eu não queria ver o lendário dragão desse jeito. Genji apenas analisava a cena com cara de pedra. Bom, pelo menos ele parece estar gostando. Era a distração perfeita. Agora, Genji sussurrou, essa é a minha chance de atacar. Então, veio a habilidade mais poderosa do tiozão fecundador para matar dragões, a morte instantânea. Ele surgiu das sombras, já com a armadura negra e a espada colossal. Um único golpe, preciso e fatal. A cabeça do dragão foi decepada e lançada ao longe. O corpo gigante caiu na neve como um estrondo silencioso. Pinocchio voou até ele, emocionada. Uau, você realmente conseguiu! Bom trabalho! Genji apenas assentiu ofegante. Pinocchio então perguntou, Oji-sama, você está bem? Eu matei o dragão negro de um molho. Enquanto olhava para o céu, um pensamento passou pela cabeça dele. Enquanto ele estava metendo, por favor, me perdoe. Então Nick perguntou, pera, isso é por causa do carro?